Emagrecimento e perda de peso. Qual a melhor dieta para emagrecer rápido, sem efeito rebote, sem você ganhar o peso de volta? Os prejuízos do sobrepeso e obesidade na sua saúde. O podcast de hoje é emagrecimento, obesidade, sobrepeso, como lutar contra essa pandemia. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraço, nutricionista clínico e amo trazer para você o que há de mais recente na literatura médica científica, nada de achismo, nada de ideologia, apenas o que está cientificamente comprovado. E, como minha vida foi salva por essa informação, eu quero levar a você também a informação que pode transformar sua vida e ajudar o planeta a ser mais saudável e mais funcional em todos os sentidos. Com medicina de estilo de vida, nada que você dependa de mim, nada consumível, apenas material educativo que te faz refletir, pensar e agir de forma mais natural. Muita gente não sabe, mas o sobrepeso e a obesidade já alcançou padrões inimagináveis, acima de 65% da população mundial. Eu mesmo cresci com sobrepeso. Só fui obeso realmente um pouco antes de eu fazer essa mudança drástica no meu estilo de vida. Mas na minha infância eu me lembro que era muito menos frequente ver pessoas com sobrepeso e obesidade. Isso há 40 anos atrás, né? Mas ainda assim já tinha muito alimento industrializado e eu mesmo cresci numa dieta extremamente industrializada. E nunca correlacionei, obviamente, meu sobrepeso com a dieta moderna, o estilo de vida moderno. A gente meio que vê como natural, já que todo mundo sofre isso. Então, os artigos médicos científicos mostram que a obesidade dobrou nos últimos 30 anos, causando um aumento de em torno de 4 milhões de mortes anualmente, e incapacitando, adoecendo e reduzindo a produtividade de bilhões. É muito interessante se nós olhamos para a arte antiga. Estátuas gregas eram sempre estátuas segurando frutas e corpos bem torneados. Na atualidade, os artistas que forem pintar o ser humano iam provavelmente pintar um ser humano gordinho, com hambúrguer na mão e um copo de refrigerante. Nós vemos até mesmo a Mona Lisa, por exemplo, que é muito interessante, até mesmo não só na arte, mas na escrita. Nós olhamos a literatura grega, a mitologia grega é repleta de relatos de figos, romães, uvas, entre outras frutas que eram muito comuns na Grécia Antiga. Por exemplo, a literatura, já a arte medieval, há 500 anos atrás, já mostra a Mona Lisa bem cheinha e campos de grãos sendo arados por cavalos. Isso é muito impactante a gente perceber que os hábitos mudaram e a compreensão da silhueta normal do ser humano mudou. Ou seja, muita gente me vê hoje em dia e acha que eu sou muito magro. Mas não. Na minha humilde opinião, são as pessoas que estão com muito sobrepeso e obesidade ou estão muito grandes por anabolizantes e hormônios, não só os sintéticos, mas como seus próprios hormônios, os hormônios da vaca que ela consome, né? O estímulo de IGF-1 e mTOR. Então, realmente, a compreensão do normal é pelo que a gente vê normalmente. E como a maior parte de nós vive em cidade grande e vê pessoas que vivem de comida industrializada, excesso de proteína animal, muita comida cozida, temperada com sal, açúcar, gordura, isso acaba se normalizando um tamanho bem longe do ideal. E eu gosto sempre de citar o peso e a altura de Okinawa. Okinawa, a civilização mais saudável e longeva do mundo, de acordo com a literatura, bem documentada não só na ciência, mas também retratada recentemente pelo documentário da Netflix As Zonas Azuis, Vivendo até os 100 anos, eu acho que é o nome do documentário. É muito interessante, pois Okinawa é o melhor parâmetro de saúde e longevidade do mundo e eles pesam em torno de 45 quilos e tem menos de 1,50 m de altura. Nós sabemos que a dieta, o ser humano aumentou a estatura média nos últimos 100 anos em torno de 11 centímetros. Você olha fisiculturistas da década de 50, 40, antes do hype de estourar anabolizantes, e eles pesavam em torno de 70 quilos.
Fisiculturistas hoje em dia facilmente pesam 100 quilos para mais. Então a gente começa a compreender que o tamanho do ser humano tem mudado, não só para cima, mas para os lados, seja para a barriga ou seja até mesmo para os músculos. A gente tem ficado realmente maior, mas ao mesmo tempo mais doente. Porque a literatura é bem clara. Temos pesquisadores como Samara, por exemplo, mostrando que a correlação altura e peso com aumento da incidência de mortalidade, a redução da longevidade. Ele tem, por exemplo, pesquisas em jogadores de beisebol americano que há 50 anos atrás tinham uma longevidade muito maior do que os jogadores que tem hoje. E a única diferença real, óbvio que tem outras diferenças, mas uma diferença real é que eles tiveram um aumento na estatura. Então, maior nem sempre é melhor. Talvez para estética, talvez para desempenho esportivo, mas ainda assim nós sabemos que aumento no IMC, ou seja, quem tem maior percentual de gordura, quem tem maior índice de massa corporal, vive menos. Por exemplo, a gente pode citar os acromegálios, homens com um defeito congênito na hipersecreção de IGF-1, ou seja, acromegálios são aqueles homens acima de 2,20 metros, ou seja, que são muito grandes. E no final das contas, eles têm a menor expectativa de vida do globo, não passando dos 20 anos de idade. Por quê? Porque, como eu falei, eles têm uma hipersecreção, um defeito de nascença que causa excesso de produção do hormônio IGF-1, que é um hormônio importante para o nosso crescimento, mas também é um hormônio pró-câncer, quando demasiadamente estimulado, como nós chamamos na ciência, suprarregulação, ou seja, regulado para cima o hormônio está constantemente sendo mais produzido e aumentado na corrente sanguínea. Então o excesso de proteína, principalmente a proteína animal, por ter os aminoácidos sulfúricos e o perfil aminoacídico, ou seja, dentro da proteína nós temos tijolos de construção que nós chamamos de aminoácidos. A junção de vários aminoácidos forma uma proteína, como se fossem letras do alfabeto e uma palavra. As letras são aminoácidos e quando você forma uma palavra, Eduardo, por exemplo, seria uma proteína. Então, quanto mais proteína, e principalmente a proteína animal, que vem com uma quantidade alta desses aminoácidos correlacionados a crescimento, os aminoácidos essenciais como a metionina, lisina, entre outros, ela estimula demasiadamente essas vias metabólicas de crescimento, como o mTOR, o hormônio do crescimento, o IGF-1, Insulin-like Growth Factor 1, fator de crescimento semelhante à insulina. E você pode medir isso no laboratório, você pode facilmente gastar um pouco mais de dinheiro nos seus exames de sangue e medir seus níveis de IGF-1. Se você come muita proteína, principalmente a proteína animal, seu IGF-1 provavelmente vai estar mais alto do que o ideal. E, obviamente, IGF-1 alto é correlacionado a doenças crônicas, principalmente o câncer. E é muito interessante que o oposto dos acromegálios são, na verdade, as pessoas que sofrem de síndrome de Laron. São, na verdade, anões, entre aspas, que nasceram com o oposto, um defeito congênito de hipossecreção, ou seja, pouca secreção, hipo e hiper, por isso que os acromegálios têm hipersecreção, é muito, hipo é pouco, vindo do latim. Então, hipossecreção, baixa secreção desse hormônio. Eles nascem com uma deficiência na produção do hormônio de crescimento. Então eles ficam anões, abaixo de 1,50 m, 1,40 m, não me lembro exatamente. Tem fotos dos pesquisadores que descobriram a síndrome de Laron e descobriram várias coisas relacionadas a ela. Por causa desse problema na secreção de IGF-1, eles são mais baixos. Mas ainda assim, o mais interessante de tudo é que eles são mais saudáveis que a população que vive na mesma cidade que eles. A síndrome de Laron é comum numa área da América Central, onde tem muita gente na cidade com síndrome de Laron, mas também tem muita gente que não tem a síndrome de Laron. E as pessoas que não têm a síndrome de Laron têm um aumento na produção de IGF-1 e sofrem de muito mais doenças crônicas e não têm a mesma longevidade. As pessoas que têm essa síndrome de Laron são mais longevos, mais saudáveis, mesmo comendo a dieta padrão com um monte de besteira para aumentar o IGF-1. É muito interessante, mas a alteração em um hormônio de crescimento altera inúmeras vias metabólicas de mitogênese de reparo,
Ou seja, o organismo cresce menos, mas só que ao mesmo tempo ele fica mais em modo de reparo, que seria mais ou menos o que acontece com o jejum. Para nós que não temos síndrome de Laron ou acromegalia, isso acontece quando nós restringimos calorias e proteínas na nossa dieta. Então a gente tem redução do IGF-1 ou aumento do IGF-1 de acordo com o que a gente come. Mas síndrome de Laron, felizmente, mesmo, não sei se é felizmente ou tristemente, porque a gente tem que levar em consideração que eles são anões perante a civilização moderna, mas ainda assim eles têm essa questão estética que talvez alguma pessoa possa não gostar, mas eles têm uma proteção. Esse defeito de nascença confere uma proteção contra doenças crônicas, principalmente o câncer. E quando os pesquisadores estudaram o sangue dessas pessoas com síndrome de Laron em laboratório, eles perceberam que o sangue delas conseguia proteger melhor das doenças crônicas, principalmente do câncer. Ou seja, quando eles pegaram o sangue de uma pessoa com síndrome de Laron e botaram num tubo de ensaio e colocaram ali também células cancerígenas, o sangue fornecia uma maior capacidade de apoptose, ou seja, de morte programada celular. Sim, o sangue das pessoas com síndrome de Laron é mais capaz de matar células cancerígenas, as células erradas no corpo. Isso é muito interessante. Entre outros fatores que o sangue de síndrome de Laron conseguia efetivar, a redução de radicais livres, eu não me lembro exatamente todos os detalhes da pesquisa. Mas o que mostra realmente é cachorros maiores vivem menos do que cachorros menores. Então, por mais que seja esteticamente mais bonito, ser muito mais forte e ser muito mais alto, a gente está estimulando isso de uma forma não natural, com excesso de calorias, proteína, leite e os países nórdicos, por exemplo, os países nórdicos são famosos por tomar muito leite, no norte da Europa, e realmente a estatura é maior. Então, eu não tenho acesso a todos os dados clínicos, eu não parei para estudar todos os detalhes, mas as pesquisas do Samaras mostram muito interessante esses detalhes. E eu tenho um vídeo aqui no canal, sugiro você clicar na descrição dos cards ou até botar IMC Ideal Dr. Coraça na pesquisa aqui no YouTube, e você vai ver as pesquisas do Dr. Luiz de Fontana em cima de pesquisas epidemiológicas, ou seja, uma pesquisa de revisão que ele fez em cima das zonas azuis, as pesquisas epidemiológicas. O Luiz de Fontana é um médico de Harvard, é famoso na área da gerontologia, ou seja, do estudo do envelhecimento, como a gente chama atualmente também de juventologia, né? O estudo da juventude, porque a gente quer se manter mais jovem, porque os cientistas acreditam que o envelhecimento é a principal causa do desenvolvimento das doenças. Então, a gente não deveria estar lutando contra o câncer, mas sim lutando contra o envelhecimento em si, que acaba protegendo do câncer. Então, o Luiz de Fontana já mostrou, fez um estudo de revisão de outros estudos que já mostraram que IMC acima de 21 aumenta a incidência de doenças e mortes, por todas as causas. Morbimortalidade, como a gente chama na ciência. Ou seja, é muito interessante compreender que você tem o IMC, que até seu médico está recomendando ser normal, aumenta a sua incidência de doença e morte. Sim, a medicina usual, a nutrição usual recomenda IMC até 25 como sendo limítrofe para sobrepeso e 30 para obesidade. Mas eu, como nutricionista, sempre falei isso aos meus pacientes. Quando eu vou fazer a antropometria, ou seja, vir com um adipômetro ali, botar ele numa balança de bioimpedância, antropometria seria medidas do homem, ou seja, tirar a noção do seu percentual de gordura, sua massa magra, entre outros. Você vai analisar o paciente e você vê que ele está cheinho. Ou seja, é um pouco mais de gordura corporal caindo para fora da calça, para a medicina usual, não é sobrepeso ainda. E eu discordo disso. A natureza nos fez para manter baixíssimo percentual de gordura, para sermos quase atletas, ou atletas na verdade, porque a gente na natureza ia treinar muito. Então isso é um ponto muito importante de se considerar, que na verdade o IMC deveria ser mais baixo do que a média é, porque hoje em dia é muito comum ter IMC por volta de 25. Eu mesmo vou à praia aqui em Saquarema, onde eu moro, a maior parte dos adultos na praia sofrem de sobrepeso ou obesidade. Dificuldade para levantar da cadeira, barrigas grandes, excesso de gordura, pouca visibilidade dos músculos no corpo da pessoa. E isso eu não estou criticando, eu já fui obeso e fui obeso uma boa parte da minha vida, ou com sobrepeso. Comi normal, etc.
Só estou preocupado com a saúde da população e, obviamente, a gente acaba tendo um gasto muito maior, seja com o nosso dinheiro ou com o dinheiro dos impostos do povo, com tratamentos de doenças que não precisavam acontecer, contanto que a gente incentivasse a comida de verdade e tirasse a comida industrializada do prato do povo. Mas, obviamente, isso é uma escolha de todos e até mesmo um incentivo do governo que não depende de nós. Entretanto, os dados são claros. Se você quer ser mais saudável e longevo, mantenha a IMC por volta de 21, um baixo percentual de gordura. Se mantenha atlético, se mantenha saudável. Isso reduz a incidência de doenças e mortes. Então é muito interessante porque vivemos num paradoxo. Metade do mundo quer emagrecer e a outra metade passa fome. É impressionante, mas a maior parte das pessoas, na verdade, morre de excesso de comida e não de pouca comida. Doença cardiovascular, diabetes, câncer. Pode ver, a maior parte dos pacientes que morrem hoje em dia estão sofrendo de aumento de IMC, estão sofrendo de gordura visceral, aquela gordura da barriga ali que acumula-se em volta dos órgãos e prejudica a saúde. Então não é só que ela morreu de câncer. A obesidade, o sobrepeso, o consumo excessivo de calorias foi um dos fatores predeterminantes para ela desenvolver e morrer de câncer. E isso é muito interessante. E sim, metade do mundo passa fome enquanto outros comem demais, comida errada. Então é um paradoxo ao qual vivemos, mas para a natureza menos é mais. Ou seja, comer menos é mais saudável do que comer em excesso. Entretanto, óbvio que eu não estou sugerindo desnutrição e muito menos consumo insuficiente de calorias. Nutrição não é só calorias. Você precisa não só dos macronutrientes, mas dos micronutrientes que são muito importantes. Você não precisa só do carboidrato, proteína e gordura, mas precisa também das vitaminas, minerais, fitonutrientes, entre outros. Ambos são importantes. E quantidade suficiente de alimento, ou seja, quantidade suficiente de calorias também é importante. Então, quais são realmente os efeitos negativos da obesidade na sua vida? Muita gente não para pensar e pensa apenas nas questões estéticas, que obviamente torna a pessoa menos atraente para o sexo oposto, o que dificulta relações sociais, o que dificulta várias questões, até mesmo menores possibilidades de emprego já foram mostradas. Então isso é um fator muito importante. Se eu sou um ser humano saudável, eu quero ter alguém na minha vida, eu quero ter relacionamentos, eu quero amar, eu quero casar, eu quero ter sexo. Então isso é muito importante para a gente se preocupar sim com a questão estética, mas além da questão estética tem uma questão mais importante ainda, que é, na verdade, uma redução na expectativa de vida, um aumento na incidência de câncer, um aumento nos problemas ósseos, um aumento em trombose nas veias, aumento de problemas de articulações, ataques cardíacos, problemas respiratórios, hipertensão, diabetes, aumento da sudorese, colesterol alto, artrite, mobilidade limitada, depressão, baixa autoestima e até mesmo um nível de discriminação social. Então, infelizmente, por mais que queiram romantizar a obesidade é sim uma doença do consumo excessivo de calorias. Então, existem ainda mais complicações na obesidade infantil, porque se você cresce obeso, você tem uma maior predisposição a doenças crônicas de acordo com a literatura médica científica. Mesmo que você seja um adulto saudável. A programação metabólica é um momento muito importante, ou seja, o que você está vivenciando na sua infância, quando você está no ventre da sua mãe, nos primeiros anos de vida, até a adolescência, é muito importante. Então, uma criança com obesidade tem distúrbios alimentares, problemas pulmonares como asma, apneia do sono, intolerância ao exercício, problemas renais, como proteína na urina, problemas gastrointestinais, como esteatose hepática, cálculos hepáticos, pedras nos rins, risco de cirrose, risco de câncer de cólon, problemas no esqueleto e nos músculos, alterações anatômicas como pé chato, por exemplo, que eu mesmo sofri na infância devido a ter sido obeso, riscos de doenças articulares degenerativas, problemas neurológicos, por exemplo, redução de coordenação motora. Eu fui uma criança sobrepeso e obesidade e sofri de bastante redução de coordenação motora. Problemas cardiovasculares, alteração nos lipídios no sangue, como colesterol, etc. Inflamação crônica, disfunção endotelial das camadas que revestem suas artérias, risco de doença cardiovascular, problemas endócrinos, como puberdade precoce, ou seja, a puberdade precoce
na verdade, aumenta a incidência de doenças. Então, é muito interessante isso, mas na China rural, a média de puberdade é 18 anos de idade. Para mulheres, por exemplo, a menarca, como a gente chama, ou seja, a primeira menstruação, o que mostra que a mulher se tornou adulta. No Ocidente, a média da menarca é 9, 10, 11 anos. É metade do tempo, praticamente metade do tempo. O que a gente tem que levar em consideração que quanto mais cedo o organismo se forma, menos tempo de vida ele vai ter e mais doenças ele vai ter. Já citando Clive McKay, um dos primeiros cientistas sobre restrição calórica na história, ele já falava: o interesse de um animal crescer rápido se limita apenas ao açougueiro. Ou seja, os pais querem que sua criança cresça rápido, forte, grande, mas o crescimento lento é favorável para maior tempo de vida e saúde, de acordo com Clive McKay, há 100 anos atrás, praticamente. Então, por exemplo, em mulheres, a obesidade infantil aumenta o risco de SOP, síndrome do ovário policístico, que é correlacionado, sim, a toxinas do cozimento, e tem vídeo aqui no canal, assim como a endometriose. Por exemplo, meninos podem sofrer de hipogonadismo, baixo funcionamento dos testículos, até mesmo redução da produção de testosterona e várias alterações que acabam sendo acarretadas para a vida inteira, como eu, por exemplo, sofri de ginecomastia, um excesso de estrogênio circulante no sangue, os peitinhos masculinos. E também tem vídeo aqui sobre a minha cirurgia de ginecomastia no canal. Nosso podcast não tem patrocinadores e você pode auxiliar não só o nosso podcast, mas se auxiliar. Primeiro de tudo, as estatísticas aqui no YouTube mostram que a maior parte das pessoas que assistem nossos vídeos não são cadastradas nos vídeos. E com 500 mil seguidores, mais de 500 mil seguidores e uma média de até 100 mil visualizações por vídeo, se todo mundo estivesse clicando no like, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal e apertando o sininho, o YouTube estaria recomendando nosso conteúdo para mais pessoas, assim auxiliando o canal e auxiliando até mesmo a sua saúde, auxiliando a disseminar informação de saúde por vida saudável. Então, te peço que já comece interagindo com o canal de todas as maneiras possíveis. Mas também nos auxilie a disseminar nosso trabalho e se auxilie a produzir mais saúde, ter mais saúde e mais longevidade. Hoje estou sugerindo o Dieta do Éden, meu livro principal sobre dieta e a importância de comer mais alimentos crus, mais frutos e vegetais e o que aconteceu para seres humanos terem mudado tanto sua dieta da dieta original, da Dieta do Éden. O livro é muito interessante e pode ser comprado na nossa loja virtual aqui embaixo com o link saudefrugal.com.br ou no nosso WhatsApp de atendimento. Mas, caso você tenha interesse também, temos outros 9 livros já publicados, até livros de receitas, etc., livro de jejum. Tem 6 cursos online para você aprender do conforto da sua casa como melhorar a sua saúde e seu estilo de vida. Tem retiros presenciais sempre em janeiro, fevereiro e julho, aprendendo pessoalmente aqui comigo por 7 dias. E eu também presto consulta nutricional presencial e online. Assim, você ajuda o nosso trabalho e se ajuda também com a educação científica para melhorar a sua vida. E não quer, já está seguindo no caminho bem? Dê a um parente. Você vai ajudá-lo e vai nos ajudar também. Então, nós temos um artigo médico-científico de um caso de uma operação, de uma cirurgia bariátrica, numa criança obesa mórbida de 2 anos e meio de idade. Imagina operar um bebê com um corte no intestino. A manobra, como é chamado, uma gastrectomia laparoscópica sleeve, um tipo de cirurgia bariátrica, onde é cortado uma boa parte do estômago da criança. Mas ela tem 2 anos e meio. Será que ela está obesa porque foi induzida a comer de forma completamente errada? Que os pais alimentaram ela errado? Que ela está vivendo num ambiente obesogênico, ou seja, o ambiente que ela vive produz obesidade? Ou será que é só uma anomalia? Eu acho triste e uma falta de respeito com uma criança de 2 anos e meio de idade já começar a vida sendo mutilada e tendo uma parte do seu estômago cortada. Eu adoro citações. Acho que todo mundo que já leu meus livros sabe e até viu muitos dos meus vídeos. Mas eu adoro essa citação em inglês. Obesidade não corre na sua família. Ninguém corre na sua família. Na verdade, muita gente acha que obesidade, diabetes, etc. são genes, mas elas não ouviram ainda falar da epigenética. O conceito de epigenética é acima da genética, ou seja,
a expressão de genes é mais importante que a genética em si. Porque você pode ter um gene para diabetes, um gene para obesidade, mas se você dorme cedo, pega sol, pratica atividade física, come bem, a expressão dos seus genes está devidamente regulada, ou seja, o gene para obesidade vai continuar ali desligado. Como, por exemplo, uma pesquisa do Dr. Dean Ornish, que ele mostrou que apenas 3 meses de uma dieta baseada em plantas infra- e suprarregulava 400 oncogenes, ou seja, ele mostrou que ele conseguia desligar 350 genes que promoviam câncer e ligar 50 genes que preveniam, protegiam contra o câncer, simplesmente por botar essas pessoas com a doença numa dieta baseada em plantas. Então, qual é um dos problemas reais da obesidade? É o que a gente chama de meta-inflamação, ou seja, a inflamação é uma resposta coordenada do organismo a um estresse, a um problema. Então a inflamação é fisiológica, ou seja, ela é benéfica, a gente quer ser inflamado, mas quer ser inflamado no momento e na hora certa, na quantidade certa. Com o estilo de vida moderno, a gente liga genes pró-inflamatórios e não tem os mecanismos anti-inflamatórios a nosso favor. A microbiota, por exemplo, é um agente anti-inflamatório. Frutos e vegetais e alimentos das plantas têm atividade anti-inflamatória através dos seus fitonutrientes, da fibra, entre outros fatores. Dormir cedo, jantar cedo tem atividade anti-inflamatória. Atividade física tem atividade inflamatória e anti-inflamatória, ou seja, se inflama no presente momento para auxiliar na desinflamação depois. Então, os mecanismos da vida saudável protegem da inflamação, mas a obesidade, o estilo de vida moderno, promovem a inflamação crônica sistêmica. Ou seja, uma inflamação que está constantemente acontecendo e ela acontece por todo o corpo. A própria depressão hoje em dia já é vista como um problema da inflamação neurológica, ou seja, o corpo está inflamado e o seu cérebro acaba sendo inflamado também, induzindo depressão. Então a obesidade liga o sistema imune em excesso, como se ele estivesse constantemente sendo infectado, e isso liga essa meta-inflamação, que é um excesso de nutrientes e um desequilíbrio na sinalização celular dentro do nosso organismo, em relação à imunidade e à inflamação. Então, os adipócitos, ou seja, as células de gordura, não são simplesmente um armazenamento de gordura em si, mas fornecem um sistema endócrino no nosso organismo. Então, essas células de gordura, que a gente chama de adipócitos, ou seja, citos é célula de adiposidade, de gordura. Então, os adipócitos, eles quando estão sobrecarregados, o adipócito pode ter muita gordura ou pouca gordura, quando ele está desregulado, ele acaba produzindo um excesso de citocinas inflamatórias. Ou seja, o tecido adiposo é um sistema hormonal, é responsável também pelos hormônios, tem influência nos hormônios e acaba produzindo células inflamatórias que acabam prejudicando os tecidos vizinhos. Ou seja, os adipócitos hipertrofiados, crescidos demasiadamente, acabam recrutando constantemente o sistema imune como macrófagos que acabam promovendo essa inflamação e acabam aumentando a resistência insulínica, entre outros problemas metabólicos, hormonais. E é muito interessante, porque você já parou para pensar? Nós temos uma palavra chamada chocólatra, mas existe morangólatra, brocólatra. Nós sabemos que chocolate causa vício, causa compulsão, mas ninguém nunca morreu ou sofreu de doença cardiovascular ou câncer por comer muitos morangos. Ninguém nunca sofreu de compulsão alimentar por brócolis. A pessoa pode sim, durante a compulsão alimentar, comer brócolis, mas não foi o consumo de brócolis que auxiliou a compulsão alimentar dela. Até mesmo comer muito brócolis e morango não dá dor na consciência de ninguém, não deixa ninguém pesado. É muito interessante que nós mostramos em ratos de laboratório já há décadas atrás que hiperfagia ocorre quando existe adição na dieta do animal de sal, açúcar e óleo. Nessa pesquisa, Hyperphagia in Rats Produced by a Mixture of Fat and Sugar, eles colocaram apenas gordura e açúcar na ração dos ratos, e os ratos que tinham esses ingredientes adicionados comiam 36% a mais do que o outro grupo que comia a ração normal sem mais açúcar e gordura. Por que isso? Porque literalmente o cérebro dos mamíferos foi feito com um sistema de recompensa e é literalmente brilhante. Preste atenção nessa citação da Nora Volkow. Pense,
se você estivesse criando uma espécie e quer que ela faça coisas cruciais à sua sobrevivência, como comer e reproduzir, você criaria um sistema no qual o foco é o prazer, para fazê-la repetir sempre essas mesmas coisas. Então você fornece a dopamina como recompensa para esses comportamentos serem automáticos. É sinceramente brilhante. Ou seja, ela é a diretora do Instituto Nacional de Abuso de Drogas e ela comenta sobre a engenhosidade da natureza em criar esse sistema de recompensa que o cérebro de todo mamífero possui. Então a natureza fez nosso cérebro secretar o hormônio do prazer para sexo e comida, principalmente. Ou seja, muitas coisas secretam dopamina, mas as principais causas da sua secreção, uma secreção mais elevada, é sexo e depois comida. Por isso que a gente sente muito prazer ao fazer sexo e por isso que a gente sente muito prazer ao comer. Então não tem como fugir desses hábitos. A gente aprende na infância que são importantes, que são benéficos, que a gente se sente bem e acaba repetindo eles ao longo da vida. Então pesquisas já mostram, e tem vídeo sobre isso aqui no canal, sobre compulsão alimentar, onde eu mostro as pesquisas que os alimentos que são correlacionados à compulsão são, na verdade, os alimentos industrializados. Ou seja, alimentos integrais, in natura, sem remoção da fibra, entre vários outros fatores, não são correlacionados à compulsão. Isso é um dado clínico muito interessante, porque muito se fala de compulsão, muito se fala de obesidade por compulsão, ou até mesmo outros transtornos alimentares, mas eles não são correlacionados a alimentos in natura frescos direto da planta, como frutas e vegetais. São correlacionados sempre aos alimentos refinados, porque é que nem eu sempre falo, suco de cenoura ou cenoura? Cenoura, você consegue mastigar uma cenoura, talvez de 200 gramas. Suco de cenoura, você consegue facilmente tomar 1 litro de suco de cenoura, que levaram 10 cenouras para serem feitas, 5 cenouras para serem feitas, mas ainda assim você consegue em uma golada praticamente tomar 1 litro de suco de cenoura. Então a fibra é um dos fatores mais importantes para a saciedade e inibir esses transtornos alimentares, a compulsão alimentar, que é provavelmente, ainda não olhei os dados científicos mais recentes, mas deve ser correlacionada à disbiose e a uma dieta pobre em fibra. Devem. Então, a gente pode facilmente entender calorias e densidade nutricional de micronutrientes nos alimentos quando a gente olha para os alimentos em si. Temos, por exemplo, as uvas, a uva passa, o suco de uva. Então, a uva é mais saudável que a uva passa. A uva passa é mais saudável que o suco de uva. Quanto mais a gente refina o ingrediente, mais a gente tem perda nutricional, perda de fibra e mais facilita a gente comer mais do que o necessário. Porque a água ali dentro do alimento, a fibra, são fatores de inibição de apetite, como a gente chama de, são fatores anorexigênicos, ou seja, que suprimem o apetite. Temos, por exemplo, o trigo, o pão de trigo integral e a farinha de trigo refinado, que são outros exemplos, como, por exemplo, azeitona, pasta de azeitona, azeite. Ou seja, o que a gente quer comer menos calorias e mais micronutrientes. Como que a gente faz isso? Comendo o alimento da planta, da fonte, comendo da origem da existência. Que nem eu passei agora no quintal aqui, eu colhi amoras, tangerinas, laranjas, coco, abacate, pitaia e banana em 2 dias. Então, nós temos vários exemplos de erros na visão da nutrição ao longo da história. Nós, por exemplo, olhamos para o Dr. Atkins, o médico que criou a dieta da proteína, o maior best-seller de nutrição já vendido durante muito tempo, e ele popularizou ao mundo a ideia de comer muita proteína e um pouco de vegetais para ser mais saudável e até mesmo a perda de peso. O que hoje em dia é chamado de dieta cetogênica, dieta paleo, são leves variações de mais do mesmo. Ou seja, comer muito ovo, carne, peixe, frango e comer um pouquinho de tomate, uma alface e por aí vai. E às vezes um pouquinho de fruta e um pouquinho de castanha, que é uma dieta talvez até mesmo melhor do que a dieta ocidental padrão, com muito industrializado, mas ainda assim não é uma dieta tão saudável. A gente vê fotos até mesmo do Atkins, ou seja, um cardiologista que morreu de ataque cardíaco com menos de 70 anos e morreu obeso. Então a gente vê que não é tão simples ouvir recomendações de nutrição de seres humanos, porque se o ser humano tem 20, 30, 40 anos, ele ainda está no início da vida dele e ele realmente pode não saber o que é nutrição. Ele pode estar te recomendando o que está levando ele mais cedo para o túmulo e também estará te levando mais cedo para o túmulo.
Temos artigos científicos, por exemplo, de uma jovem de 16 anos morrendo de ataque cardíaco após tentar uma dieta de proteína sem acompanhamento médico. Então, sim, devemos falar sobre dieta. O problema que nós temos na mão, a obesidade e o sobrepeso. Entretanto, não é qualquer dieta que te faz perder peso de forma saudável. Uma dieta cetogênica, low carb, paleo, faz você perder peso? Faz. Entretanto, ainda é muita gordura saturada, muito colesterol, poucos fitonutrientes para te auxiliarem a produzir a perda de peso ideal com o ganho de saúde ideal. Mas nem de longe aqui a gente vai falar só sobre dieta, porque muita gente não sabe, mas existem disruptores endócrinos obesogênicos, ou seja, os petroquímicos que a gente usa, como esse mouse, como o meu próprio celular, etc., são cheios de metais pesados e petroquímicos sintéticos, que a gente chama de cádmio, alumínio, dioxinas como BPA, bisfenol A, provavelmente você já ouviu, mas ainda assim eles não são inofensivos. Por mais que a gente constantemente toque no celular, respire tinta sintética, entre várias outras coisas que a gente é exposto e acaba parando no nosso sangue, a gente coma microplástico diariamente com a nossa água, com a comida industrializada, entre vários outros fatores. Alguém está comendo, né? Porque eu não como comida industrializada tem quase 20 anos. São disruptores endócrinos, ou seja, prejudicam o equilíbrio hormonal e têm atividade de geração de obesidade, que significa obesogênico. Então, sim, esses químicos no ambiente que a gente vive, o desodorante, o perfume, o detergente, o sabonete, o bom ar, o plástico ali que você está usando para suas compras, tudo isso vem de petroquímicos sintéticos, que tem atividade xenoestrogênica e antiandrogênica, ou seja, age como hormônio feminino e prejudica o hormônio masculino. Então a gente tem um aumento na incidência de obesidade porque o hormônio feminino é pró-acúmulo de gordura. Mulheres têm mais gordura que homens e sempre vão ter porque elas são feitas para gerar filhos. O maior percentual de gordura na mulher dá as curvas a ela e o que torna mais atraente para o homem. Então não é um problema a mulher ter um pouco mais de gordura. É um problema a gente ter esses químicos disruptores endócrinos no meio ambiente que está aumentando a nossa incidência de obesidade. Então, um outro dado muito interessante que ninguém nunca parou para pensar ou nunca ouviu falar é, por exemplo, dietas vegetarianas suprarregulam uma enzima chamada carnitina palmitotransferase. Sim, o nome é longo, mas até mesmo comer muitas plantas e inibir o consumo de carne aumenta uma enzima que joga a gordura para dentro da célula para ser queimada. Ou seja, ela auxilia a lipólise, a queima de gordura, mudando o metabolismo e, obviamente, uma das razões por que vegetarianos são mais magros. Então, muita gente também não sabe, mas, de acordo com o estudo EPIC Panacea, publicado no American Journal of Clinical Nutrition, o consumo de carne é positivamente associado ao sobrepeso. Sim, o Panacea fez um follow-up, como a gente chama na ciência, ou seja, seguiu essas pessoas por 5 anos, centenas de milhares de pessoas em diversos países. Todo tipo de carne foi associado a ganhar peso, o que sugere que a diminuição dos produtos cárneos é uma forma eficaz do controle de peso. Mesmo ajustando para o peso, em dietas isocalóricas, os que comiam mais carne pesavam mais comparados aos que comiam mais vegetais. Ou seja, mesmo comparando ambas pessoas de 70 quilos, tendo dietas isocalóricas, que significa consome a mesma quantidade de calorias, as pessoas que comiam mais vegetais tinham menos peso que as pessoas que comiam mais carne. Então não, essa história de emagrecer é só déficit calórico é balela do mundo da nutrição e esse artigo pelo menos tem mais de 10 anos e já mostra que calorias não são calorias dentro do corpo humano, são calorias dentro de um calorímetro, é diferente. Então a caloria do refrigerante que você toma não é a mesma caloria de uma cenoura. Então, uma das coisas que acaba batendo nesse mito das calorias muito interessante são várias pesquisas que foram conduzidas com oleaginosas, ou seja, as castanhas, as sementes, o próprio amendoim, que é uma leguminosa, mas tem um perfil mais de oleaginosa, por exemplo. Nós sabemos que esses alimentos gordurosos, na verdade, reduzem a incidência de doença cardiovascular, porque muita gente pensa que gordura é o que causa o ataque cardíaco, a cardiopatia. Mas não, a gordura animal é correlacionada à doença cardiovascular. A gordura vegetal vindo de alimentos integrais
na verdade, reduz a doença cardiovascular. Então, as oleaginosas reduzem não só a doença cardiovascular, mas os lipídios séricos. Você está precisando reduzir seu colesterol? Coma mais castanhas, por exemplo. Coma mais sementes como linhaça e chia. Então, as evidências epidemiológicas, ou seja, a epidemiologia, a ciência sobre o povo, revela uma negativa associação do consumo de nozes e peso corporal. Ou seja, quem consome mais nozes tem menos peso. Temos alguns fatores que provavelmente isso acontece, porque quem come mais nozes tem menor IMC. O primeiro seria o efeito saciante, por esses alimentos serem ricos em fibras, proteína e gordura e calorias. Então, em várias pesquisas, por exemplo, como essa, publicada no Jornal Internacional da Obesidade, efeitos do consumo crônico de amendoim no equilíbrio energético, as pessoas comiam 3 mãos a mais de amendoim por dia por algumas semanas, que levaria o ganho de quase 4 quilos de peso pelo excesso de calorias, se a matemática contasse para calorias. Mas não, ganharam apenas 1 quilo. Ou seja, nutrição e biologia não é matemática. Nozes também são cardioprotetoras, como a gente chama. Como eu falei, elas reduzem os biomarcadores de doenças no sangue, como as gorduras, o lipidograma, como a gente analisa, ou seja, os lipídios séricos. É um painel para analisar colesterol, triglicerídeos, etc. Então, numa outra pesquisa, eles colocaram pessoas para comer 6 meses de um punhado de nozes bem cheios por dia, ou seja, seriam 133 calorias a mais por dia, o que levaria eles, aos 6 meses, ganhar 6 quilos a mais, mas na verdade ganharam apenas 1 quilo. Os cientistas começaram a delinear por que provavelmente isso acontece. Então, a alta proporção de gordura poliinsaturada para saturada aumenta a TID, termogênese induzida por dieta. Então, a gordura das oleaginosas, principalmente da linhaça, da chia, das nozes, é uma gordura do ômega 3, é a gordura poliinsaturada. Então, tem muito pouco gordura saturada nas plantas e muita gordura insaturada, como a mono e a poli. Então, essa gordura do ômega 3 das nozes, aquela nozinha de Natal que a gente come, que foi o efeito dessa pesquisa, na verdade, aumentava a TID, termogênese, a geração de calor induzida por dieta. Então, pessoas que comem mais saudável queimam mais calorias. É muito interessante isso. E eu como pra caramba, felizmente, há 17 anos e nunca mais sofri de sobrepeso e obesidade, como sofri ao longo dos meus 22 primeiros anos. Então, existe outro fator também que provavelmente as nozes fazem a perda de peso, que é reduzida absorção de gordura, devido ao conteúdo de fibras na dieta, conteúdo de fibras no alimento. Ou seja, nozes contêm muitas fibras. Então, quando essas fibras batem no estômago, no intestino, para serem devidamente digeridas, a fibra inibe uma boa parte da absorção de calorias. É como se você estivesse dando descarga em 30% das calorias ingeridas. Ou seja, você comeu 500 calorias numa noz, 30% vão parar nas suas fezes. Outro fator também é que provavelmente a mastigação incompleta provavelmente reduz o total de energia consumida. Então, por exemplo, se você faz manteiga de amendoim, você acaba consumindo mais calorias porque a fibra já foi processada. Então, o que vai mostrando cada vez mais a ciência que consumir o alimento integral in natura faz toda a diferença. Então, eles fizeram o mesmo estudo com amêndoas agora. Colocaram as pessoas para comer 320 calorias de amêndoas, 2 punhados grandes todos os dias, por 6 meses. E eles ganharam apenas 400 gramas de peso a mais. O que aconteceu com as dezenas de milhares de calorias extras? E olha que interessante o que o estudo cita. Em 2 estudos em ratos, gordura poliinsaturada leva a menor ganho de peso e aumento do consumo de oxigênio. Ou seja, como se esses animais tivessem um aumento no metabolismo mesmo, só por comer a gordura do ômega 3. Enquanto em humanos obesos, a oxidação de gordura pós-prandial era maior quando a proporção de gordura poliinsaturada para saturada era maior. Olha que interessante. Pós-prandial é após a refeição, é o termo técnico científico. Então, obesos que comem mais gordura poliinsaturada do que saturada, comeu bastante linhaça e pouca carne, digamos assim, ele vai ter uma queima maior de gordura após a refeição. Eles foram testar o mesmo estudo, agora com pecães, uma noz similar à noz juglan, aquela nozinha de Natal. 3 punhados de pecães por 8 semanas, seriam 459 calorias a mais, 44 gramas de gordura, e eles não ganharam nem 50 gramas depois dessas 8 semanas.
25.000 calorias e nada de alteração no peso. E, mesmo sendo uma gordura boa, reduziu o colesterol total e aumentou o colesterol bom. Aí eles fizeram o mesmo estudo, só que com alimento processado, ou seja, deram às pessoas amendoim e doces, na mesma quantidade de calorias. Ou seja, eles comeram 150 calorias de amendoim e 150 calorias de doce. No final das contas, o grupo que comeu doces tem aumento do peso, do IMC e da circunferência de cintura. Então o que a gente tem que entender, pessoal, é que calorias não são calorias. Os micronutrientes pregam uma parte muito importante na composição corporal. Então o que tem micronutrientes? Tudo que está vivo, tudo que está fresco. O que já foi velho, o que já está oxidado, tem menos micronutrientes. Eu estou vendo daqui no meu quintal várias plantas como pimentas frescas, hortelã, manjericão, entre outros. Isso está vivo ainda na planta. Se você tira dali, em pouco tempo envelhece. E aí você vai vendo aquela folha envelhecendo, isso é uma perda de micronutrientes. Aí o PredMed Study, publicado no PLOS ONE, que é um outro jornal médico, um outro estudo publicado no Jornal Médico Científico de Alto Fator de Impacto, mostrou que nozes são mais calóricas que carne, mas quem as consome são mais magros. Então, não só o consumo de nozes é associado a menor obesidade geral, central, síndrome metabólica, diabetes, mas também as pessoas mais magras comiam mais nozes e as pessoas mais pesadas comiam menos nozes e mais carne e produtos de origem animal. Aqueles que comiam nozes e vegetais tinham menor circunferência de cintura e carnes e produtos animais a maior cintura. Ou seja, a circunferência da cintura é um fator muito importante para análise de risco cardiometabólico, como você já provavelmente ouviu falar. Ou seja, se você tem uma circunferência de cintura muito grande, depende se você é homem ou mulher, as medidas podem mudar, você tem um maior risco de doenças do coração e doenças metabólicas como a diabetes. Então, os fitonutrientes, chamados de flavonoides, uma categoria de fitonutrientes, também auxiliam a termogênese, ou seja, geram mais calor queimando o excesso de calorias, acelerando o metabolismo e oxidação lipídica, ou seja, a oxidação é a queima da gordura. Ou seja, só por comer nozes, elas têm fitonutrientes, nutrientes das plantas, que fazem você queimar mais gordura até mesmo dormindo. Então, temos uma baixa metabolização, como a gente falou, por causa da questão da fibra, seu alimento é integral. O consumo de nozes pelo grupo foi muito facilmente adotado, ou seja, é uma coisa prazerosa que as pessoas conseguem manter e pode ser adicionado na dieta com moderação para prevenção de doenças e prevenção do sobrepeso e obesidade. E aí, por exemplo, nós temos até mesmo um posicionamento da Academia Dietética e Nutrição Americana mostrando que não é só o que você come, mas quando você come influencia no ganho de peso. Se você quiser saber mais sobre o assunto, sugiro você clicar aqui na descrição. Tem um vídeo sobre esses estudos das nozes, as oleaginosas, e também tem um vídeo sobre crononutrição e alguns vídeos sobre cronobiologia. São extremamente importantes, clica abaixo para saber mais. Então, o ritmo circadiano prega uma parte muito importante no controle do peso. Então, o que nós sabemos já a nível científico é quem come comida mais cedo do dia e come menos no final do dia emagrece mais do que quem come menos comida no início do dia e come mais comida no final do dia. Então, você quer ser mais magro, começa comendo no início do dia, ou seja, almoça mais quantidade de comida do que você come na janta. Então, isso é muito importante. Óbvio, existem vários outros fatores sobre jejum intermitente, etc. Mas comer uma boa parte dessas calorias no início do dia auxilia a regularização do nosso ritmo circadiano, a sincronização do nosso relógio biológico e isso vai auxiliar o corpo à manutenção de um peso mais saudável. Então, sim, a cronodisrupção, ou seja, um desequilíbrio no nosso controle do relógio biológico, é correlacionado ao aumento de todo tipo de doença crônica, inclusive a obesidade. É muito interessante, mas cidades que são mais iluminadas, ou seja, que tem mais luz elétrica, eles fazem análises de satélites e mostram que essas cidades têm mais obesidade e sobrepeso. São estudos de correlação e não de causa, não pode se provar causa e efeito com isso, mas a gente sabe que quanto mais luz elétrica noturna prejudica a qualidade e quantidade de sono, que é um fator que influencia na perda de peso e manutenção de massa magra. Luz elétrica noturna auxilia você a comer mais e mais tarde da noite, que auxilia a inflamação, aumento de colesterol, triglicerídeos, entre outros. Luz elétrica noturna
Pelo menos todos os meus pacientes alegam compulsão alimentar mais para o final do dia, nunca no início do dia. Então são vários fatores de qual a luz elétrica vai prejudicar o nosso controle de peso. E óbvio, eu posso ajudar meus pacientes a entender mais sobre iluminação circadiana e como dormir mais cedo, dormir melhor e comer melhor. Olha que interessante esse estudo. Eles botaram os participantes bebendo suco de uva e suco de uva industrializado sem fitonutrientes. O grupo que tomou o suco de uva fresco perdeu peso, enquanto o grupo que tomou o suco de uva industrializado ganhou o peso. Então os fitonutrientes são um fator importante para a manutenção do nosso peso. E é muito interessante nós olharmos tabelas nutricionais. Vegetais verdes são os alimentos menos densos caloricamente falando no mundo, comparado a, por exemplo, frutas, que são o segundo alimento menos denso calórico. Então, você vai comer 1 kg de alface, são 170 calorias. 1 kg de melancia são 300 calorias. 100 gramas de azeite são 900 calorias. Ou seja, para você ter a mesma quantidade de calorias de melancia do que de azeite, você precisa comer 3 kg de melancia ou 100 gramas de azeite, que dá mais ou menos umas 4 colheres. Então você começa a entender por que o azeite realmente é tão palatável, ou por que ele sacia tanto, e por que as pessoas acabam tendo uma dificuldade na perda de peso. Porque tudo hoje em dia é com muito óleo. Então, por exemplo, depois das frutas, o grupo menos calórico são os feijões e os amidos, né, como a batata, o milho. Depois temos os grãos integrais. Aí depois vai entrando a proteína animal, como ovos, peixe, frango, etc. Aí depois da proteína animal entra a batata frita e a coisa mais calórica que existe, literalmente, é o óleo, a 900 calorias a cada 100 gramas. Então, uma das coisas que nós, higienistas, essa medicina de estilo de vida que eu pratico e advogo e ensino já tem quase 20 anos, sempre recomendou seriam monorrefeições. Ao você comer de uma forma muito mais minimalista, mais simplista, ou seja, comer um alimento por vez até estar saciado, a forma que todos os animais se alimentam na natureza, você teria menor estimulação sensorial que leva a menor ingestão calórica total. Ou seja, quanto mais misturamos alimentos, mais comemos. E, apesar de higienistas já falarem sobre monorrefeições há 200 anos atrás por notarem que é assim que animais comem, um urso, por mais onívoro que ele seja, ele come mel agora, bananas daqui a pouco e peixe daqui a pouco. Ele não mistura todos os ingredientes de uma só refeição para comer tudo de uma vez. E os estudos também corroboram isso. Pessoas que estão num buffet que você pode comer o quanto você quiser. No final da refeição, se servirem uma sobremesa, a pessoa come mais. Se servirem 2 sobremesas, ela come mais ainda. Se servirem 3, quanto mais variedade, mais probabilidade de glutonice. Ou seja, a variedade é o tempero da glutonice. Então, comer de forma mais simples, como comeríamos na natureza, camponeses, quando começaram a cozinhar e descobrir o plantio, cozinhavam batatas. Não tinha batata, arroz, feijão, vaca, ovo, bolo, açúcar, farinha, café e suco, 20 ingredientes numa só refeição como a gente tem hoje. Então, a saciedade é um ponto muito importante a gente falar nesse presente momento para a gente não comer em excesso. E a saciedade depende do açúcar sanguíneo, ou seja, consumir frutas literalmente te sacia em pouco tempo. 2, receptores de distensão estomacais. Nosso estômago tem receptores na borda dele que literalmente quando ele começa a encher demais, ele começa a indicar a mensagem para o cérebro: estou saciado. Então fruta e vegetal tem bastante fibra, bastante água e bastante volume e pouca caloria, o que são alimentos ideais para a perda de peso e são, a nível científicos, inversamente correlacionados com sobrepeso e obesidade, ou seja, quem come mais fruta pesa menos. Isso é muito interessante de entender, que se você eleva levemente seu açúcar sanguíneo, que vai ser elevado com fruta, ainda mais rápido, do jeito que a fruta é, porque ela é absorvida rapidamente, ela vai indicar saciedade. O volume no seu estômago também vai indicar saciedade. E a quantidade de nutrientes também é um fator que a célula pode indicar saciedade. Então, existe um refinamento e concentração calórica normal que facilita a obesidade. Olha que interessante esse dado. 100 gramas de batata crua são 58 calorias. 100 gramas de batata cozida são 78 calorias. 100 gramas de batata frita são 172 calorias. Então, 400 calorias de óleo ocupam um espaçozinho muito pequeno no intestino. 400 calorias de galinha ocupam ainda um espaço pequeno no intestino. 400 calorias de vegetais se entope seu intestino inteiro, seu estômago inteiro,
mas você não consegue comer em excesso. Esse que é o truque. Comer alimentos mais nutricionalmente densos, mas menos calóricos. Que aí você come menos, que é literalmente a chave da longevidade. Longevidade e saúde a longo prazo. Então, olha que interessante. A própria OMS já alega para combater a obesidade, limite a ingestão calórica de gorduras e açúcares refinados e sal. Troque gorduras saturadas por insaturadas. Eles falam nesses termos técnicos que literalmente foi provado que aconteceu isso na corte americana. Quando eles começaram a entender mais de nutrição e ver o que estava causando problema, ao invés deles falarem reduz carne e aumenta vegetais, eles começaram a falar troque gordura saturada por insaturada. E aí vem os nutricionistas usuais e esquecem disso e falam você precisa da gordura insaturada. Ela é muito boa, mas come muita proteína animal porque a proteína é essencial e muito importante. Aí como que você reduz a gordura saturada enquanto você come muita proteína animal, já que a fonte principal de gordura saturada na nossa dieta é a proteína animal. Que não é proteína, na verdade é muito mais gordura do que proteína em si. Muita gente não sabe, mas uma costela, por exemplo, pode ser 80% de gordura e 20% de proteína. Então, a própria OMS também alega aumente o consumo de frutas, vegetais, grãos integrais e nozes. Pratique exercícios físicos regulares, pelo menos 150 minutos por semana. No Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health, Obesity and Overweight, Fact Sheet número 311. Das referências para ninguém, obviamente, criticar, mas olha que interessante. Se a gente for pensar realmente em salada, a gente tem que pensar num balde de salada. Isso que é muito interessante. Você pode comer ou um balde de salada ou um punhado de nozes, vai ser a mesma quantidade de calorias. Óbvio que eu não estou recomendando contra nozes, estou recomendando a favor delas. Mas se você quiser medir calorias, você sempre vai para os alimentos mais ricos em água. Quanto mais água um alimento tem, menos denso caloricamente ele vai ser, mais você pode comer sem dor na consciência. Até mesmo as frutas secas, por exemplo. Você vai ter um consumo excessivo de calorias comendo fruta seca, porque a água é um importante macronutriente para reduzir a fome. Então olha que interessante, essa pesquisa publicada no PLOS Medicine, Rotating Night Shift Work and Risk of Type 2 Diabetes. Turnos noturnos e o risco da diabetes tipo 2, mostrando que trabalho noturno leva a menos horas de sono, que leva ao aumento de peso, que leva a diabetes. Ou seja, muitos processos metabólicos, biológicos, são regulados pelo nosso ritmo circadiano. Inclusive a temperatura corporal, o metabolismo energético, o ciclo celular, secreção de hormônios. Então o ritmo circadiano é muito importante para o controle de peso, pessoal. E muita gente não entende como sincronizar esse relógio. Clica abaixo nos vídeos para entender mais. Então, privação de sono causa desequilíbrio hormonal que induz aumento de fome e ganho de peso. O que muita gente não sabe é que quando a gente dorme pouco, a gente tem aumento na grelina e redução na leptina, ou seja, a gente tem mais o hormônio da fome, menos o hormônio da saciedade e mais o hormônio do cortisol. Se você dormiu pouco hoje, no dia seguinte você vai querer comer mais alimentos mais calóricos, ou seja, mais industrializados, mais coisas pesadas, você vai se sentir menos saciado e com mais fome. A receita ideal para o sobrepeso e obesidade. E olha que interessante, até mesmo um fitonutriente, por exemplo, na pimenta, auxilia na perda de peso. Sim, a pimenta fresca tem a capsaicina, que é, na verdade, um fator termogênico que aumenta a queima de gordura e reduz o percentual de gordura. Aumenta a queima de gordura e reduz a gordura corporal. Nadar em águas geladas, por exemplo, acelera o metabolismo, como eu já tenho vídeo sobre crioterapia aqui no canal, né? O método Inhofe e exposição ao banho gelado pode até auxiliar a matar câncer. Tem vários detalhes muito interessantes sobre a hormese, como a gente chama, né? O que não me mata me torna mais forte, como sauna, frio, exposição a banho gelado, exposição à sauna. Tem vídeos aqui no canal, a gente vai botar na descrição, nos cards, você pode procurar até mesmo aqui na pesquisa do canal. E quase finalizando a nossa aula sobre emagrecimento e perda de peso, nós temos que lembrar da de novo lipogênese. Olha esse artigo que interessante, publicado no Journal of Clinical Nutrition em 1999. De novo lipogênese em seres humanos. De novo, novamente, né? Porque para americanos não é tão claro assim, mas a gente consegue entender o de novo. Lipogênese, geração de nova gordura. Então, o que o artigo mostra é que seres humanos são extremamente ineficientes em gerar nova gordura de carboidratos. Ou seja,
As pessoas acham que carboidrato em excesso que engorda, mas quem você conhece que come muito arroz, feijão, batata, fruta, vegetal e engordou? A tendência dessas pessoas realmente é emagrecer bem. Quem geralmente engorda é quem obviamente come muito industrializado, muita gordura animal e até muito carboidrato refinado. Então, eis a grande questão. O artigo mostra que, na verdade, porcos conseguem fazer essa conversão muito boa. Ou seja, você dá muita batata para o porco, ele consegue gerar nova gordura do carboidrato. Seres humanos são ineficientes nessa conversão. Olha que interessante esse artigo, Water Induced Thermogenesis, termogênese induzida pela água. E no final das contas beber apenas 500 ml de água aumenta a taxa metabólica em até 30%. Então água é vida, água é hidratação, água é importante para o emagrecimento. O que muita gente não entende é que frutos e vegetais, nossos alimentos ideais, são ricos em água. Então quando eu como melancia, quando eu como alface, quando eu como tomate, eu estou comendo a água retida pela planta do solo nela em uma água purificada. Então tem vídeos aqui sobre o porquê eu não bebo água usual, e eu bebo água usual, mas eu não bebo tanta água como as pessoas imaginam, porque eu não consumo sal e não consumo alimentos secos industrializados. Tudo meu é fresco, é comida direto da horta, então uma couve, um brócolis, etc., ainda mais sem cozinhar, eles estão ricos em água. E aí só para finalizar a aula de hoje, a gente tem que levar em consideração que IMC, ainda mais da forma usual, não é o melhor parâmetro para analisar o seu peso ideal. Perante a norma usual, abaixo de 18,5 seria abaixo do peso ideal. De 18,5 a 25 seria o peso normal. De 25 a 30 excesso de peso, ou seja, o sobrepeso. De 30 a 35 obesidade grau 1, 35 a 40 obesidade grau 2, 40 para cima grau 3. Mas, de acordo com a ciência mais moderna, acima de IMC 21, 22 já aumenta a incidência de doenças e mortes. Então a gente deveria estar com IMC por volta de 21. E ninguém parece ouvir isso, né? A gente precisa manter um peso mais magro, mais em forma, menos percentual de gordura. Mas, na verdade, a melhor forma de ter uma noção de composição corporal não é pelo IMC, e sim pelo percentual de gordura. Então, nós higienistas recomendamos um padrão de gordura corporal mais similar a de atletas, porque se você não for um atleta na natureza, você realmente não sobreviveria, como eram nossos antepassados. Então, por exemplo, um homem, o ideal seria manter um percentual de gordura abaixo dos 10% de gordura, enquanto mulher, manter um percentual de gordura ali entre 11 e 19, talvez um pouco a mais do que 20, né? Assim como o homem, 11, 12 até 13 seria algo tolerável. Mas manter um baixo percentual de gordura ao longo da vida é um fator pró-longevidade e pró-prevenção de doenças. Então, qual é a conclusão da nossa aula de hoje? Calorias não são tudo. Temos fitonutrientes, proporções de macronutrientes, entre outros fatores metabólicos pregando uma parte. Exercícios e moderação na alimentação não são a solução para a obesidade. Se fossem, estaríamos magros. Ou seja, muita gente fala, para perder peso é só treinar e comer pouco. Mas tem outros fatores, como toxinas ambientais, cronobiologia, crononutrição, todos eles vão auxiliar, pregar uma parte ou prejudicar. Alimentos crus são mais ricos em água e fibras e, portanto, mais pobres em calorias. Alimentos vegetais integrais são inversamente correlacionados ao sobrepeso, ou seja, quem come vegetais in natura, batata doce, brócolis, couve, tomate, banana, não tende a sofrer de sobrepeso. Nem toda perda de peso é saudável e nem todo ganho de peso é saudável, ou seja, dietas cetogênicas, as dietas da moda, realmente você deve desconsiderar. Sono é mais importante do que parece, portanto, faça questão de dormir o suficiente e ainda focar em uma sonequinha sempre que possível. Obesidade é uma doença, a pessoa pode não estar com uma doença aguda ou crônica facilmente visível, mas ainda assim ela não está saudável por dentro. Então, alimentos saudáveis têm efeitos que suprimem a fome e efeitos que jogam para fora do organismo calorie flushing effects, ou seja, efeito da descarga nas calorias, literalmente. E são fatores que a gente tem que levar em consideração. Então, eu geralmente faço um desafio no final das minhas palestras quando eu palestro presencialmente, que é um desafio bem simples. Você já viveu o seu estilo de vida usual, moderno, por 30, 40, 50 anos, comendo muita comida industrializada, fazendo muitas coisas erradas. Agora eu te pergunto,
Eis a grande questão. Você realmente quer continuar com a saúde, talvez mediana, que você tem? Ou talvez você queira melhorar a sua saúde? Por que não testar algo novo? Por que não dormir mais cedo, pegar mais sol, praticar mais atividade física e comer alimentos in natura, o máximo frescos da horta, por uma semana? Uma semana, quer que seja, você pode testar uma dieta mais do Éden. Não precisa mudar tudo, mas ter pelo menos 50%, 60%, 70% da sua alimentação crua, muitas frutas, vegetais e oleaginosas e ver como você se sente. Se você se sentir muito melhor, talvez você esteja no caminho para um Éden, literalmente um paraíso. Mas se você quer saber mais como fazer isso, sugiro a leitura do Dieta do Éden, nossos 10 livros já publicados, nossos 6 cursos online, nossos retiros presenciais aqui comigo, aprendendo a cozinhar, aprendendo a viver de forma mais saudável e meu atendimento nutricional online e presencial que eu posso te auxiliar na perda de peso. Tem dúvidas? Quer sugerir um tópico para o podcast? Então comenta aqui embaixo, deixa eu saber como eu posso te ajudar e eu vou tentar responder suas dúvidas. E se você ainda não segue o canal, comece se inscrevendo no canal, apertando o sininho, comentando, compartilhando, sentando o dedo nesse like, que você vai nos ajudar a alcançar mais pessoas. Espero ter ajudado. Muita saúde frugal. Clica nesses vídeos para saber mais. E saúde é produzida por Vida Saudável.